construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Boa noite a todos. Boa noite. Que possamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, para sentirmos a presença serena dos nossos mentores individuais. Esse irmão companheiro que está sempre ao nosso lado. E sentimos também a presença dos mentores amigos dessa casa, os trabalhadores do plano extrafísico, que aqui estão para nos acompanhar no tratamento dessa noite. E assim nós podemos, na companhia desses irmãos, elevar os nossos pensamentos ao mais alto e buscar a presença serena do nosso querido Mestre Jesus. Agradecidos a Jesus e lembrando de suas palavras, quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós pedimos a ele: ó Mestre, eleva nossos pensamentos até o Pai. E diante do Pai, nos colocamos de joelhos em pensamento, para pedir que nos permita iniciar a primeira parte dos trabalhos dessa noite com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado e amado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos são devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, a glória e o reino dos céus para todos. Mais uma vez, boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou Rosevaldo, eu venho lá da cidade de Camel City, na parte de São Paulo. Para quem conhece o Camel sabe que o Camel é dividido em algumas partes. Eu sou da parte de São Paulo. Estamos aqui para falar um tema muito interessante: disciplinar o pensamento. Somos responsáveis por nossas criações mentais. Muito bem, né? Nós sabemos que o pensamento é uma ferramenta poderosa que move nossas vidas. Sem ele, provavelmente nada seríamos. E aí, consultando sobre esse tema, nós pegamos na questão 834 do Livro dos Espíritos, onde Kardec diz o seguinte, ele indaga os espíritos: é responsável o homem pelos seus pensamentos? Pergunta direta. E eles respondem: perante Deus é,
E somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele o coordena, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Como nós sabemos que Deus não condena ninguém, e a justiça de Deus ela é poderosa, nós sabemos que Ele sempre dá uma outra oportunidade para que nós possamos continuar na nossa jornada. Mas é bom que a gente possa entender bem. Uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar e compreender como diversos pensamentos surgem na nossa consciência. Esses pensamentos que surgem na nossa consciência, eles se desenvolveram ao longo de nossas experiências. Não só da experiência desta vida, mas das experiências das outras vidas que nós tivemos. Então não são acaso que os pensamentos vêm à nossa vida. Eles são diversos. Eles vêm de várias formas. E isso é uma construção de cada um de nós. O pensamento é uma faculdade singular e poderosa. E encontra, dentro do Espiritismo, um vasto campo de estudo. E esse estudo nos ajuda a compreender que o pensamento é uma capacidade criadora. E é essa capacidade criadora que move nossa vida. É bastante interessante que no livro onde está as funções psicofônicas, o Espírito Dias da Cruz destaca que o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Olha só, hein? Determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, há o influxo divino. Reside a gênese de toda a criação. Então, tudo que é criado por nós, muito obrigado. Tudo que é feito por nós está na gênese do nosso pensamento. Então, nós não fazemos nada sem pensar. Então, quer dizer, o pensamento é a vida em abundância. Olha que coisa interessante. E esse pensamento é capaz de influenciar diretamente na nossa própria existência. E também na existência de outros com os quais nós convivemos. Então ele não influencia só em nós, influencia no outro também que está convivendo com a gente. Por quê? Porque essas pessoas estão compartilhando o mesmo ambiente dos nossos pensamentos. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que às vezes a pessoa fica pensando assim, será que eu tenho essa força de pensamento tão forte que eu consigo influenciar o meu irmão? Mais do que nós podemos pensar. Segundo Ernesto Bozano, o pensamento e a vontade são forças plásticas maleáveis, organizadoras da natureza. Então veja bem, o pensamento e a vontade. Então já entra o segundo item aí. Nós pensamos e temos a vontade de criar. E essa vontade são forças, esses dois unidos, são forças plásticas, maleáveis, e que realmente criam. Então, começamos a entender agora o qual é importante nós vigiarmos todos os nossos pensamentos. Por quê? O pensamento ele sofre a ação da razão, das emoções, das paixões e do sentimento. Olha só que coisa. Razão, certo? Emoção. Paixão, aquilo que eu tenho. E sentimento, aquilo que está dentro de mim. Cuidado com o microfone.
Não derrubo ele. Aquele que está dentro de mim. Então, quer dizer, o nosso pensamento, ele é passível de controle. Ele é passível de controle. Por quê? Nós podemos controlar nossa razão, nossas emoções, nossas paixões e nossos sentimentos. Ou não? Podemos, né? Então, nós temos que fazer o quê? Aprender a controlar o nosso pensamento. A direcioná-lo. A treiná-lo. Porque não é uma coisa assim. Vou dar um exemplo simples. Eu passo o dia inteiro pensando lá no jogo do Corinthians. Não passo. Não passo. Pelo amor de Deus. Aí depois eu chego à noite, eu venho para a casa espírita. Onde é que está meu pensamento? No jogo do Corinthians. Meu pensamento está aqui? Não. Um médio vidente vai olhar assim para você, vai ver o estádio do Corinthians construído em cima da sua cabeça. Porque você está pensando no jogo do Corinthians que começa daqui a pouco. E assim é a nossa vida. Nós estamos pensando lá no último capítulo da novela. Esse cara vai continuar falando muito porque a novela já vai começar e eu preciso assistir essa última semana do capítulo da novela. Está vendo o que é o pensamento? Está vendo como a gente pode disciplinar o nosso pensamento? E aí a Gênese está escrita assim, encontramos a seguinte definição na Gênese. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam o gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Então veja bem, aqui na Terra nós podemos manipular um gás, transformá-lo, melhorar ou piorar. Nós podemos manipular a matéria de alguma forma. E o pensamento e a vontade, ele tem essa mesma ação com os fluidos espirituais. Não é uma coisa bastante interessante? Então, quer dizer, nós podemos mudar a aparência, nós podemos mudar a cor, o formato de tudo aquilo que existe no nosso pensamento quando nós desejamos, quando nós temos a vontade. Então, o pensamento é uma grande oficina do plano espiritual. E essa grande oficina depende de nós trabalhar. Vocês já pensaram quantas coisas nós pensamos durante o dia? Já pensaram quantas coisas nós pensamos? Que pleonasmo, né? Jesus amado, depois que a gente fala, a gente vê os erros de português. Ainda bem que eu não fui professor de português, eu fui professor de física. Então, meu negócio era números, totalmente separado disso. Mas nós precisamos nos encontrar na língua portuguesa para poder passar a mensagem correta. Então, gente, basta o espírito pensar numa coisa que tal coisa se produz. E agora, hein? Eu creio que está passando na cabeça de cada um de nós, eu pensei naquela coisa errada hoje. Será que aquela coisa está produzida aqui por minha cabeça? Será que tem algum médium vidente aqui que vai ver meus pensamentos? Ai, ai. Olha, eu não sei se tem algum médium vidente aqui. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Que os espíritos no plano espiritual, eles veem aquilo que nós estamos pensando. Então tomem bastante cuidado naquilo que a gente pensa. Não adianta chegar assim, ter um entreveiro ali no trânsito, por exemplo. Ah, vai com Deus, meu filho. Mas na cabeça está assim, até o próximo poste. Gente, o que é que nós estamos formulando? O que é que nós estamos desejando? Nós estamos desejando a paz ou nós estamos desejando a vingança? Está vendo o que é uma formulação mental?
E essa é simples, hein? Essa é uma coisa bastante simples. Porque assim, a Gênesis ela fala de novo assim, lá no capítulo 14. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado, dotado de vista espiritual, ou seja, um médio vidente, né? Sobre a aparência que tinha na existência à época que o tenha conhecido, embora tenha tido várias encarnações após. Ele se apresenta com as vestes, os sinais externos, enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc. Um exemplo bem simples disso, nós podemos pegar em Emmanuel. Como que Emmanuel se apresentava para Chico? Como um romano. Ele teve outras encarnações após isso, e antes disso, teve. Mas por que ele se apresentava daquela forma? Porque aquela encarnação foi marcante para ele. Então ele se plasmava, se vestia, pelo pensamento dele, ele se, vamos dizer assim, armava para que as pessoas vissem como ele encontrou a Jesus, como ele estava quando encontrou a Jesus. Dá para entender o quanto que é plástico as coisas dentro do nosso pensamento? E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, que é um ponto muito interessante e que nós precisamos pensar profundamente, os pensamentos não somente movem a nossa vida. Todas as nossas relações materiais têm origem no nosso pensamento. Então, para mim fazer alguma coisa, eu preciso primeiro pensar alguma coisa. Eu quero realizar uma viagem para Roma, o único lugar do mundo que eu gostaria de conhecer, e eu acho que nessa vida encarnada eu não vou conhecer. Quem sabe quando desencarnar eu volto para lá. Porque lá no passado eu fui um soldado romano, na época de Jesus. Não estava ali crucificando Jesus em Jerusalém, mas estava ali nas Gálias, mas era um soldado romano. Em algumas encarnações eu tive, não sei se esse mérito ou esse demérito, mas sempre foi assim. Então, brincadeiras à parte, nós temos que ver assim, essas criações, tudo tem origem na nossa criação mental. Nós criamos mentalmente aquilo que desejamos. E é uma coisa bastante interessante, assim, que quando nós estamos imaginando, nós estamos criando em torno de nós fluidos. Nós estamos manipulando os fluidos que estão em torno de nós. E às vezes eles se tornam tão intensos que parecem figuras. Se cada um de nós aqui nesse momento, ou se nós fizermos um teste assim, vamos nesse momento pensar numa praia bem tranquila, harmoniosa, e todo mundo fechar os seus olhos, cada um vai começar a pensar naquela praia que lhe faz bem. Então, os espíritos aqui presentes, eles olhando para vocês, vão ver como se estivessem olhando um quadro que cada um monta sobre si mesmo. E se houver, como eu disse, algum médico que seja vidente, ele também pode verificar essa formação mental. Então, dá para entender que nós manipulamos os fluidos que estão em torno de nós através do nosso pensamento. Aí a pessoa está olhando para mim assim, está falando, ai, não vou pensar mais. Não se esqueçam que até para a gente dar um passo a gente pensa. É que é um pensamento tão rápido que a gente não sabe, mas tudo está coordenado aqui. Um exemplo daqueles bem simples, né? Se você for o dedo assim, você não... aquela sensibilidade vai lá para o cérebro, aí o cérebro fala assim, furou o dedo. Qual que é a reação? Tem que fazer ai. Aí você, ai. Mas é uma coisa tão instantânea
que nós não notamos. Então nós pensamos que é uma reação física, mas é uma reação do pensamento. Dá para entender a profundidade da coisa? O quanto nós precisamos verificar esse impulso que nós temos? Agora vemos algumas coisas bastante interessantes para deixar o pessoal mais tranquilo. O pensamento e a vontade são forças que direcionam as energias que pensamos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que essas energias trabalhem ao nosso favor. E como que a gente faz que essas energias trabalhem a nosso favor? Superando todos os obstáculos que nós temos mentalmente, mas apoiado num senso moral. Entendem isso? Eu tenho um obstáculo na empresa que eu trabalho, que é uma outra pessoa que concorre comigo a uma vaga de emprego. Como que eu posso, através dos meus pensamentos, conseguir me preparar para estar melhor que ela, sem prejudicar aquela outra pessoa? Porque eu posso pensar assim, né? Só passar o pé nela, ela vai ter uma licença médica e eu fico com a vaga. Não é? Mas e o senso moral, onde ficou aí? E aquela coisa da honestidade de cada um para com o próximo? Aquilo que foi ensinado pelo Cristo. Lembra que o Cristo disse assim? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso começa dentro do nosso pensamento. Não é em outro momento. Eu vou ter a ação de ajudar o meu próximo? Sim. Mas para mim ter a ação de ajudar o meu próximo, eu tenho que pensar nessa ação primeiro. A casa espírita está pedindo alimento para a cesta básica, para a sopa da quarta-feira. Então eu coloco na minha cabeça, na próxima quarta-feira eu vou trazer aqui 1 quilo de feijão. Beleza. Mas eu tenho que transformar, eu fiz o pensamento, eu formulei, coloquei o feijãozinho do meu lado aqui na minha caixa mental. Mas eu tenho que transformar isso em ação. Como é uma ação para o bem, ela facilmente se transforma em ação, porque os bons espíritos vão auxiliar. Agora imaginem vocês, e se essa ação for uma ação para o mal? Quem é que vai auxiliar a gente? Aqueles menos esclarecidos, né? Não é que eles são maus. Eles são menos esclarecidos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E isso, para nós precisamos cultivar uma boa vontade. Estar fortalecendo a nossa capacidade de realizações pessoais com a conexão com o nosso eu mais profundo. Traduzindo para o pessoal de escola de aprendizes, não sei se tem alguém aqui que está fazendo escola de aprendizes. Ainda não, mas farão. É uma coisa que a gente chama lá na escola de aprendizes assim, de reforma íntima. Você conhecer o seu profundo, aquilo que existe dentro de si, aí você vai ver, nossa, essa emoção, isso que eu estou fazendo não está legal, então eu preciso transformar isso. Onde começa essa transformação? No pensamento. Porque você vai ter a vontade de agir. Então, o pensamento te traz a vontade, e a vontade te leva à ação. E a ação faz com que você se transforme. Então, eu identifiquei uma coisa ruim, eu sou egoísta. Não conta para ninguém, todos nós somos. Mas como que eu posso deixar de ser egoísta? Fazendo algumas coisas que eu possa transformar essa minha situação. Então, eu vou começar a exercitar. Meu pensamento vai estar firme nessa questão de exercitar. E como foi falado aqui na frente, aqui atrás, com a vontade nós conseguimos superar todos os nossos obstáculos.
Então, através da nossa vontade, a gente consegue se transformar. Mas essa transformação começa lá no nosso pensamento. E por isso que nosso tema diz assim, disciplinar o pensamento. Olha que coisa interessante. Disciplinar o pensamento. Então, nós precisamos entender qual o papel do pensamento nas forças criadoras que transformam a nossa realidade de uma forma significativa. Porque nós podemos passar uma existência inteira, uma encarnação inteira, sem nos modificarmos em nada, porque no nosso pensamento nós somos com aquela síndrome de Gabriela. Coisa de velho isso, viu? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Então, se eu tenho esse tipo de pensamento na minha cabeça, eu não me transformo, eu não me melhoro. Então, eu preciso vigiar até esse pensamento. Eu preciso transformá-lo, mudá-lo. E aí, eu lembro aqui com vocês, no livro Libertação, no capítulo 17, André Luiz, ele diz o seguinte: o pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma. E é por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através deles, atuamos no meio em que vivemos e agimos. Estabelecemos o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então é através do nosso pensamento que a gente vai se estabelecer no bem e no mal. E é por isso que Jesus disse lá em Mateus, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente sai do seu coração. O que sai do nosso coração? Aquilo que está no nosso pensamento. Pensem nisso. Muito obrigado a todos. Eu peço que mais uma vez possam serenar os corações, os pensamentos, os sentimentos. E nesse momento nós entramos mais uma vez em contato com a espiritualidade, abrindo os nossos corações com as mais puras energias, para doar aquilo que existe melhor de nós para os nossos irmãos do plano extrafísico. Essas energias que os irmãos espirituais só encontram em nós, elas serão utilizadas onde se fizer necessário. No apoio, no socorro a um enfermo, um desalentado, uma pessoa que está desesperançada. E é nesse momento que nós podemos vibrar. Vibrar por nossos entes queridos, vibrar por nosso lar, vibrar por um conhecido nosso, um parente que esteja passando por uma dificuldade. E por que não vibrar por nós mesmos? E nós sabemos que sempre que nós entregamos energias de amor e de paz à espiritualidade, nós recebemos direto do coração do nosso Mestre Jesus essas mesmas energias. Então, é nesse momento que nós nos sentimos inundados pelo amor do Cristo. E é nessa sintonia de amor que eu peço a todos que possam permanecer em silêncio para a segunda parte dos trabalhos. Que assim seja. Muito obrigado. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu, que alicerce foi a base dessa construção. O pensamento é argamassa e tijolo. O mundo que eu vivo carrego comigo. Senhor, abre a minha, Senhor, Pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor.
a ter mais santidade. Boa noite a todos. Nós recebemos uma psicografia e aí vamos começar a procurar o dono, né? Às vezes a gente demora para achar o dono da carta, porque o Espírito assina o nome dele, mas não endereça a carta a quem é. Então, que se alguém sentir no coração, reconhecer, né, é só falar, essa é minha. Tá? Então, nós recebemos hoje essa carta. Oi, sou eu, Samuel. Acredita que eu consigo falar com você? Pois é, eu nem fazia ideia de que estava do lado de cá. Demorou para eu entender o que tinha acontecido. Fiquei com medo, mas tinha muita gente legal aqui que cuidava de mim. Mas todo dia eu chorava de saudade. Eu só queria voltar para casa. Eu queria jogar bola de novo com os moleques e curtir a vida. A vida era boa, eu sabia disso. Mas chegou a hora de partir e eu sentia que não tinha escolha. Eu não tinha opção. Era só aceitar a ajuda e seguir. Eu nunca tinha pensado sobre morte, nem tinha motivo para isso. Eu tinha tanta vida ainda pela frente. Mas a vida é assim. De uma hora para outra, tudo se transforma. Agora entendo o meu caminho e tudo o que eu pude viver e aprender. Agora eu estou aqui, voltando a aprender. Estou bem, tenho casa, amigos e tarefas para fazer. Sou útil e tenho muita alegria em receber sempre notícias de vocês. As orações chegam aqui, são tão gostosas de sentir. É como um bolo de chocolate para o coração. Quero que lembrem de mim com alegria, porque a saudade não vai embora. Mas a gente sabe que é temporária. Agora eu sei. Nós estaremos juntos de novo. Com muito carinho, Samuel. Então, nós vamos fazer mais alguns dias, vamos colocar no Instagram, né? Então, de repente, se a pessoa, o destinatário da carta, né? Quem se despediu de um Samuel ainda jovem, né? A carta está aqui. Tá? Ou se de repente vocês até conhecerem alguém, né, nessa situação, porque às vezes acontece isso de a pessoa não estar aqui, mas vir por meio de alguém que esteja, né? É uma carta consoladora que a gente espera que chegue à família para trazer alegria e paz. Então, gratidão a todos por essa noite, por esse encontro, e agora vamos ao nosso Para nossas almas e nos conduz em bênção de luz. Socorre os fracos, levanta os caídos, alegra o triste.